Capítulo 1. O amor é importante. Nossa filha olhou para minha esposa, Cherice e eu. Seus olhos ardiam de raiva. Se você já criou um adolescente, sabe o que estou falando. Eu não sei o que é isso, mas a maioria dos filhos nessa idade parece perder a cabeça por cerca de 6 anos. Você não pode me dizer o que fazer, minha filha gritou. Eu olhei direto nos olhos dela. Nós vamos resolver isso. Ah, ela murmurou. De jeito nenhum, estou fora daqui. Ah, não, você não vai a lugar nenhum até nos sentarmos para conversar. Falei com os dentes cerrados. No momento em que nossa filha se virou para a porta do nosso quarto, eu saltei em posição de zagueiro, esticando cada braço. Eu bloqueei o seu caminho. Você não pode me prender aqui, nossa filha gritou. Ah, podemos sim, eu gritei de volta, com os braços acenando descontroladamente. Minha frustração aumentou, mas meu coração se partiu. Parecia que brigas como esta tinham ocorrido diversas vezes, não apenas com essa filha, mas também com os outros. Durante esse episódio, em particular, estávamos no meio de uma crise familiar. Cada dia trazia outra briga. Alguns confrontos foram mais perturbadores que outros. Alguns despertaram profunda tristeza, outros palavras duras. Tudo começou quando nossa filha mais velha foi para a universidade. Na infância, ela era uma criança modelo, mas durante as primeiras semanas de aula, longe de casa, ela começou a se perder. Ela queria ver como era a vida fora da igreja. Ela se envolveu com a turma errada e fez algumas das piores escolhas que uma jovem garota poderia fazer. Conforme a situação foi ficando mais séria, minha esposa e eu sabíamos que precisávamos fazer alguma coisa. Nunca esquecerei o dia em que eu estava fazendo os retoques finais de um sermão que ia pregar em 30 minutos. Cherice voou para a sala em uma missão. O olhar no rosto dela dizia tudo. Jetsen, vou buscar nossa filha. Você vai escolher a igreja e ficar para pregar ou você vai escolher sua filha e vir comigo? A resposta foi óbvia. Eu larguei o que estava fazendo para cuidar da minha família. Cherice e eu não falamos muito na viagem de 3 horas até a universidade. Nossa filha não sabia que estávamos chegando, nem que iríamos tirá-la da faculdade para levá-la para casa. Nós não sabíamos o que esperar. Assim que chegamos, Cherice ligou para ela. Minha esposa perguntou o que ela estava fazendo, mas não mencionou o que estávamos lá. Esperei no carro enquanto Cherice entrava no prédio onde nossa filha estava. De repente, minha esposa a viu caminhando em sua direção ao pátio onde ela estava. No minuto em que nossa filha viu Cherice, ela se desmoronou. Caindo de joelhos, ela começou a soluçar incontrolavelmente. Nós vamos levar de volta para casa você agora mesmo, disse Cherice gentilmente. E com essas palavras, nós 3 saímos do campus. Nenhum de nós olhou para trás, nem sequer fomos ao dormitório da nossa filha para levar qualquer coisa conosco. Nós abandonamos o quarto dela como ele estava. As coisas não importavam. Nós queríamos a nossa garota em casa. Assim que ela se estabeleceu conosco, de alguma forma as coisas pioraram ainda mais. Nós imploramos e suplicamos a ela, discutimos e gritamos com ela. Nós tentamos controlá-la com dinheiro, tomamos o seu carro, nós a proibimos de ir a festas e de sair com os amigos que eram más influências. Nada funcionou. Ela apenas se tornou mais e mais teimosa. Essa intriga constante começou a afetar a atmosfera da nossa casa. Nós sempre tivemos discussões, confrontando mentiras e enganos. Essa crise sugou a minha vida e a vida da minha esposa. Nossos corações estavam partidos, sentíamos pouca alegria e nos tornamos pessoas diferentes, envelhecidas e emocionalmente exaustas.
Às vezes, Cherish e eu discordávamos sobre como deveríamos aplicar a disciplina. Isso trouxe um atrito esmagador em nosso casamento. A estratégia de Satanás nunca mudou: dividir para conquistar. Uma casa dividida não consegue permanecer. Meus outros filhos estavam vivendo a vida nessa zona de guerra. Eles rapidamente notaram a mudança que veio sobre Cherise e eu, e eles não gostaram disso. 3 dos nossos filhos eram adolescentes na época e tinham seus próprios problemas. Parecia que todo dia nós estávamos lutando contra algum tipo de crise relacionada a pelo menos um dos nossos filhos. Um desses momentos foi o incidente que descrevi no começo desse capítulo. Vamos voltar para ele por um instante. Quando eu estava impedindo minha filha de sair da sala, não pude deixar de me perguntar: quando tudo isso vai acabar? A discussão aumentou. Eu notei minha voz ficando mais alta e me esforcei para domar minha língua. Não foi fácil. Nossa filha tentou dar outro passo em direção à porta fechada do quarto, mas a Cherise e eu estávamos determinados. Ficamos de pé, bloqueando cada tentativa. Desesperada, ela finalmente gritou: se você não me deixar fazer o que eu quero, eu vou. Enquanto ela arremessou uma ameaça desesperada e cheia de emoção para prejudicar a si mesma, eu a devolvi de volta com minhas palavras. É claro que não havia, na verdade, não havia uma verdade legítima para o que ela dizia. Minha esposa e eu sabíamos que era uma típica adolescência teatral, mas foi um ponto de inflexão que levou essa dramática troca à total explosão. Nós 3 estávamos gritando naquele momento. A conversa não estava indo a lugar nenhum, mas o conflito estava crescendo. Continuou assim por um tempo. Em um certo momento, Cherise saiu do quarto. Quando ela saiu para o corredor, ela praticamente tropeçou em nossos 2 filhos mais novos. Nossa filha mais nova tinha 10 anos e o nosso único e mais novo filho tinha 9 anos. Não me lembro qual deles estava fazendo o quê, mas um deles estava orando fervorosamente e o outro implorando o sangue de Jesus repetidas vezes. Foi um momento de entrega. Como a nossa filha diz, ao ouvir a acirrada briga, ela assumiu a responsabilidade de exercer uma interferência espiritual. Ela tirou o irmão do que estava fazendo e disse: você precisa vir comigo para o quarto da mamãe e do papai rápido. O diabo está na casa. Temos que ir até lá e orar. Nosso filho concordou e a seguiu. Ei, ele disse, enquanto desciam a escada para o primeiro andar. Pegue a Bíblia, precisamos levar uma Bíblia conosco. No meio do caminho, nossa filha balançou a cabeça em concordância e correu de volta para o quarto dela. Quando nosso filho a viu descendo as escadas com a sua Bíblia, cor-de-rosa, seus olhos se arregalaram. Não, 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 ele disse balançando a cabeça. Uma Bíblia rosa não vai funcionar. O diabo está realmente nesta casa. Você tem que pegar uma Bíblia preta. Cherise e eu começamos a rir quando a nossa filha nos contou essa história. Ajudou a brevemente aliviar a tensão. Mas mesmo uma história bonitinha não pode mascarar uma realidade desesperadora. As constantes discussões e disputas em nossa casa fragmentaram nossa dinâmica familiar anteriormente pacífica. Estranhamente, enquanto nossa família lutava para se manter em meio à tempestade, nossa igreja crescia exponencialmente. Portas incríveis começaram a se abrir para o ministério. Novos prédios multimilionários foram construídos. Meus livros se tornaram best-seller no New York Times. As redes de TV cristãs começaram a transmitir nossos sermões semanais por todo o mundo. Tudo isso estava acontecendo enquanto eu estava passando pelo que parecia ser o vale da sombra da morte em minha própria casa. Ao tentar recordar como Cherice e eu continuamos funcionando, só posso dizer que foi pela graça de Deus. Alguns domingos, antes de pregar, eu ficava de joelhos no meu escritório chorando.
Deus, eu falava, não sei como vou conseguir fazer isso. Estou com medo, quebrado, sofrendo, sinto vontade de fugir e nunca mais voltar. Mas eu não vou conseguir avançar em meu nome, nem em meu próprio poder. Vou prosseguir em seu nome e no poder do seu Espírito. Não vou desistir da luta pela minha família. Ajude-me. Pertenço ao Senhor. Eu sou teu. E quando eu me levantava para pregar, a graça de Deus vinha e os cultos eram poderosos. Descobri uma verdade surpreendente. Deus é atraído pela fraqueza. Ele não resiste quando humilde e honestamente admitimos quão desesperadamente precisamos dele. Quando somos vasos vazios. Ele deseja nos preencher com sua graça, amor e bondade. Esta é a lei da atração de Deus. Lembro-me de incontáveis domingos durante os quais nossos filhos nos acompanhavam até a igreja, mas deixavam claro que aquele era o último lugar onde eles queriam estar. Nunca subestime o poder de apenas estar presente ali. Mesmo quando parece que a palavra não está funcionando, ela está. Se você trabalhar a palavra não deixará de trabalhar. Ela não voltará vazia. Qualquer que fosse a má notícia que recebêssemos sobre nossas adolescentes, nós continuávamos intercedendo, levando-as para a igreja e fazendo-as marchar até a primeira fileira. E continuei pregando a palavra. Em um fim de semana, minha esposa me ligou. Nossa filha mais velha tinha saído de casa. Tínhamos acabado de voltar de uma viagem a Orange County, na Califórnia, e recebemos um bilhete que ela havia nos deixado para sempre. Ela dizia algo do tipo: eu não posso viver com essas regras, eu vou fazer o que eu quero, eu não posso continuar causando essa dor a vocês. Cherice se lembra de ter pensado que ao menos nossa filha era educada o suficiente para ter deixado um bilhete antes de partir pela última vez. Minha esposa e eu estávamos com o coração partido. Por cerca de uma semana nós ficamos sem saber onde ela estava. Cherize entrou no que só poderia ser descrito como um processo de luto. Fizemos tudo o que podíamos para encontrar nossa filha, mas não estávamos conseguindo. Nós lamentamos por dias e noites sem saber aonde nossa filha estava. Finalmente, após cerca de uma semana, ela ligou. Ela nos assegurou que estava bem e que estava trabalhando como babá para uma família. Nos meses seguintes, ela só vinha para a nossa casa de vez em quando. Nosso contato com ela era muito limitado. Um dia ela nos disse que havia se apaixonado. Meses depois, ela se casou com um juiz de paz. Nós ficamos sabendo por meio de uma mensagem de celular. Esse foi um golpe esmagador para uma família que antes era muito próxima. Cherize se sentiu roubada do sonho de se preparar e ver nossa primeira filha se casar. Lembro-me, uma semana depois, de ter feito o casamento de uma de suas amigas. Quando vi a noiva e o pai andarem pelo corredor, meu coração partiu. Eu estava devastado. Reuni todas as minhas forças para não demonstrar minha emoção. Eu nunca teria essa oportunidade de fazer o mesmo com a minha filha. A verdade é que algumas coisas quebram e não podem ser consertadas ao ponto de voltarem a ser exatamente iguais aos que eram. No entanto, Deus pode tornar todas as coisas novas. Foi nessa época que ouvi pela primeira vez a frase: ame como se nunca tivesse sido ferido. As pessoas especulam sobre quem pode ter falado isso originalmente, mas o fato é que as palavras ganharam vida em meu coração quando eu as ouvi. Se você estiver disposto a amar como se nunca tivesse sido ferido, Deus pode curar todos os relacionamentos despedaçados em sua vida. Neemias, no capítulo 4, versículo 2, fala sobre os israelitas reconstruindo os muros de Jerusalém a partir do pó e das pedras queimadas. Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Não jogue fora as pedras que foram queimadas. Deus pode e irá usá-las para reconstruir sua família.
Reconectar e reconstruir os muros quebrados da nossa família não foi um processo fácil ou rápido, eu admito. Ainda temos desafios que precisamos trabalhar e superar, mas nós decidimos amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Essa é uma escolha que teremos que fazer várias e várias vezes. Nem sempre fazemos isso corretamente, mas Cherice e eu fizemos esse compromisso com a nossa família. Fomos encorajados pelo antigo provérbio que diz que quando você educar seus filhos no caminho que eles devem seguir ao envelhecerem, quando você educar seus filhos no caminho que eles devem seguir ao envelhecerem, não se afastarão dele. Veja Provérbios 22:6. Hoje, nossa família mais velha ama Jesus de todo o seu coração. Hoje, nossa filha mais velha ama Jesus de todo o seu coração. Ela é a diretora de mídia de uma grande igreja na região de Atlanta. Seu marido também trabalha lá como artista gráfico. Eles nos abençoaram com nossa primeira linda neta, Amélia. A nossa outra filha é casada e, junto com o marido, pastoreia a nossa igreja em Orange County. E tem um precioso filho, Luca. Minha terceira filha foi para a Universidade de Oral Roberts, formou-se pela Vanguard University na Califórnia e está envolvida no ministério. Minha filha mais nova está em seu segundo ano da faculdade em Los Angeles. Ela é uma modelo profissional e ama extremamente a Jesus. Nosso filho é estudante da Liberty University e está seguindo um grande chamado em sua vida. Este tem sido o fruto de se recusar a permitir que a mágoa dite como amamos nossos filhos. Enquanto escrevia esse capítulo, lembrei-me do primeiro sermão que preguei na vida. Eu tinha 20 anos e estava em uma pequena igreja rural onde falava a um grupo de 50 pessoas. Quando me aproximei do púlpito, o nervosismo amarrou o meu estômago. Eu falei de Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nervosamente, eu falava e tropeçava nas palavras dessa mensagem, mas quando eu concluí, Deus tocou vidas e os altares ficaram cheios. O maior significado desse primeiro sermão foi: você não precisa apenas de uma boa memória, às vezes você precisa de um bom esquecimento. Para seguir em frente é necessário deixar o passado. Você tem que largar o que está para trás e alcançar o que está diante de você. Se você alcançar um novo dia, Deus começará pouco a pouco a libertá-lo do passado. Engraçado, 34 anos depois, eu estou escrevendo este livro com um forte chamado de Deus para dizer a mesma coisa. A vida é uma aventura no perdão. Tudo se trata de largar e alcançar. Largue o passado e alcance o futuro. A única maneira de fazer isso é amar como se nunca tivesse sido ferido. Isso significa amar tão intensamente ao ponto de sobrepor todos os seus instintos naturais de amargura e vingança. Você nunca chegará à frente tentando dar o troco. Quando você for injustiçado, uma falta de memória é a sua melhor resposta. Um bom esquecimento é o que todos precisamos. Você já notou como um joalheiro mostra seus melhores diamantes? Ele os coloca sobre um pano de veludo preto. O contraste das joias contra o fundo escuro acentua seu brilho. Da mesma forma, Deus faz seu trabalho mais impressionante onde as coisas parecem sem esperança. Onde quer que haja dor, sofrimento e desespero, Jesus está ali. Não há melhor lugar para o brilho de Cristo brilhar. Eu não sei o que está acontecendo em sua vida enquanto você lê este livro. Mas eu sei disso, a dor que você sente hoje é a dor que você pode curar.
Eu nunca senti a dor do vício. Eu nunca senti a dor de perder um filho. Eu nunca senti a dor do divórcio. Só posso oferecer às pessoas o conselho da palavra de Deus e a oração. Mas as pessoas que passaram por esses vales e sentiram essa dor são mais qualificadas para ajudar a curar alguém que está passando pela mesma crise. O que é importante lembrar, no entanto, é que, independentemente da fonte da sua dor, Deus pode curar-lhe. Tem sido dito que a família nos proporciona as maiores alegrias da vida e às vezes as tristezas mais profundas da vida. Quando penso no quão difícil é fazer a família funcionar, nos desafios que surgem e nas complicações envolvidas, vejo que é muito mais do que isso. Os membros da família sabem como nos atacar. Eles podem nos deixar nervosos. As pessoas que mais amamos são aquelas que potencialmente, por meio de ofensas, podem nos afetar se não reagirmos corretamente. Mas aprendi que, com desafios, vem a oportunidade, e a família também oferece a maior oportunidade para aprendermos a amar como se nunca tivéssemos sido feridos. A grande ideia: a dor que você sente hoje é a dor que você pode curar.